respostas. Deixem para usar o microfone quando for para vocês lerem alguma questão. Você fica mais organizado. Tia, Oi. e a crônica que a tia pediu pra gente pesquisar e ler? A senhora vai pedir? Depois da correção, tá certo? Tá. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer a correção do livro. Tia, peraí, deixa eu só pegar meu livro. Ok. Qual é a página? Página 110. Página 110. Desvendando os segredos do texto. Alguém pode ler? Posso ler, tia? Pode. Pode ler. A partir do texto lido, como podemos caracterizar o jeitinho brasileiro? E aí? A partir do texto que nós lemos, como é que a gente poderia caracterizar esse jeitinho brasileiro? Pronto, o Riquelme disse aí que é o inimigo da cultura de prevenção. O Walter, um jeitinho malandro. Pablo, capacidade de improvisar. Pronto, pessoal. Exatamente, essas respostas mesmo. Raíssa, Maria, Pablo. Todas essas respostas que vocês deram aí no chat, tem alguém com o microfone ligado. Pronto. Todas essas respostas aí que vocês deram no chat, tá certo, é uma junção disso tudo mesmo. Esse jeitinho brasileiro é o quê? A capacidade que o brasileiro tem é de improvisar, de ser um pouco malandro. Certo? Então, a capacidade do brasileiro de improvisar. Quem colocou alguma coisa nesse sentido está correto. 2. Podemos afirmar que o autor do texto, Jeitinho Brasileiro, é a favor disso, desse, entre aspas, né? O autor é a favor desse jeitinho brasileiro? Pronto, Riquelme. Não. Porque logo no título, ele já diz, o título já é o jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção. Muito bem, o Igne Pablo. Então, você pode, ele não diz em nenhum momento do texto que ele é contra, mas a partir da leitura da crônica, você percebe que ele é contra esse jeitinho brasileiro. E como o Ricardo aí bem colocou, no título, já vem dizendo, né? O jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção. Pronto, Maria. Verdade, Raíssa. Então, as respostas de vocês estão corretas. Coloquem não. Por quê? O jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção. Quem não fez, ou fez de forma incorreta, vocês podem olhar aí no chat a resposta do Riquelme. Tá certo? Mas não que as outras respostas não estejam corretas, tá certo, pessoal? Todo mundo aí que mandou a resposta no chat está correto. Mas, para simplificar tudo que vocês falaram, não. Pois ele critica esse jeitinho brasileiro porque é contra a prevenção. Ótimo, Bia. Terceira questão. Como vimos no início desse capítulo, a crônica é um texto cujo tema é retirado do cotidiano, normalmente com o objetivo de divertir ou de propor uma reflexão a partir de um enfoque crítico. Nessa crônica, qual foi o tema escolhido por Milt Jung e qual foi o seu objetivo de produzir esse texto? Pronto, deixa eu só voltar aqui, certo? 3, ele expressa fatos do cotidiano. Sim, ele expressa fatos do cotidiano. Muito bem, Pablo. Mas que fato é esse que ele expressa aí no texto dele? Jeitinho brasileiro. Pronto, Maria, correto. Correto, Pablo. Você faz só acrescentar, tá certo? Pronto, correto. Riquelme, Maria, Pablo. Então, a temática do texto é o jeitinho brasileiro. Muito bem, Raíssa.
onde ele mostra que esse jeitinho brasileiro, né, são práticas que chegam a ser até corruptas, tá certo? Então, o tema é isso, que ele acha que esse jeitinho brasileiro primeiro, é inimigo da prevenção e chega até a ser corrupto. Exatamente, Walter. Critica e tenta conscientizar, né, a população brasileira sobre esse jeitinho brasileiro de ser. Quarta, somos o país do jeitinho e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar situações mais complexas e oferecer soluções práticas, conforme esse trecho responde às alternativas abaixo. Letra A. Por que o brasileiro se orgulha do jeitinho brasileiro? O que é que vocês acham que o brasileiro se orgulha desse chamado jeitinho brasileiro? Porque a pessoa só faz se beneficiar, correto, Maria? Ana Monteiro é a Cibele, né? Certo, Cibele. É porque esse jeitinho é único, né? Só o brasileiro tem. Porque, certo, Kelvin. Ok, pessoal. Correto. Então, o que vocês colocaram aí é que o brasileiro acha esse jeitinho, se orgulha desse jeitinho, porque só o brasileiro tem essas coisas, né? Walter, por causa da preguiça do brasileiro de fazer algo legal. O Igor, porque eles conseguem o que querem. Bia, capacidade de improvisar em situações complexas. Tudo isso que vocês estão apontando é o que o brasileiro, né, na sua grande maioria, acha, né? Que sempre se dá bem usando esse jeitinho brasileiro, que sempre consegue o que quer, tem uma capacidade de improvisar nas situações mais complicadas, né? Como a Bia colocou aí, situações complexas. Então, é basicamente isso, pessoal. Bem, o autor da crônica deixa clara sua ironia quando justifica o orgulho do cidadão sobre o jeitinho brasileiro para tudo. Baseado nisso, no seu dia a dia, quais são os outros jeitinhos que você observa? Discuta com o professor que foi pesquisar. Essa alternativa aí era de cunho pessoal. Você devia colocar aí quais são esses outros jeitinhos brasileiros que você conhece. Pessoas furando fila, muito bem, Maria. Exatamente, Raíssa. O ato de furar a fila, colar na prova, furar a fila, falsificar a carteira de estudante. Exatamente, Kelvin. Então, tudo isso aí que vocês estão apontando para mim no chat são o famoso jeitinho brasileiro, né? Que o brasileiro tem a mania de fazer essas coisas. Isso, Pablo. Pronto. Muita gente está colocando o ato de furar fila. Gente, é um ato tão simples, né? Mas que é um ato incorreto, com certeza, porque você está passando na frente de pessoas que estavam ali antes de você, mas para o brasileiro isso é uma coisa normal. Subornar alguém. Verdade, Walter. Pronto, o Pablo aí colocou uma coisa bem atual. Recebeu dinheiro emergencial com o CPF de outras pessoas. Isso é que o Pablo colocou realmente. O Paulo, desculpa. O Paulo Vitor colocou alguma coisa que está acontecendo agora, né? Um jeitinho brasileiro, mas isso aí, como o autor do texto falou, é até corrupção, né? É até crime. Ótimo, pessoal. Mascarar a verdade. Exatamente, Walter. Mais conhecido como mentir, né? Pronto, ótimo, pessoal. Eu gosto assim, viu? Que vocês participem. Ótimo. Próxima questão. Próxima opção, né? Ainda na questão número 4. Pesquisa em dicionário o que é malandragem e, em seguida, relacione o seu significado
no tema da crônica. O que seria essa malandragem, pessoal, que é falado na crônica? Bora lá, Maria. As pessoas praticam o jeitinho brasileiro. Pronto. Essa malandragem aí é quando o brasileiro faz alguma coisa, mas ele está prejudicando outra. Pronto, pessoal. Vocês, também é pessoal. Vocês poderiam pesquisar em qualquer dicionário, né, até no Google mesmo, o significado dessa palavra malandragem. Porém, vocês tinham que associar ela ao texto, né? Porque o autor usa essa expressão da malandragem. É ser corrupto, né? A astúcia, a esperteza. Tudo isso se caracteriza nessa malandragem que o autor citei no texto de vocês. Ótimo. Né? Ser corrupto, exatamente. Passando para a questão número 5. A corrupção é uma ação exclusiva dos políticos, justifique a sua resposta. Exatamente, Ana Gabriele. Pronto, Pablo, perfeito. Nós brasileiros temos a mania, né, de falar dos nossos políticos, até porque os políticos brasileiros são realmente, na sua maioria, corruptos. Mas a questão pergunta, será que só esses políticos são corruptos? A resposta do Pablo foi muito positiva. Não, né? Porque as pessoas também são desonestas com outras pessoas. Então, isso também é corrupção. Ana Cideli, não, pois somos corruptos o tempo todo. Exatamente, pessoal. Ótima resposta de vocês. Esse nosso jeitinho brasileiro realmente são atos, muitas vezes, corruptos. Muitas vezes a gente acha que não é nada, porém, simboliza, sim, um ato de corrupção. Sexta questão. No dia a dia, quando alguém burla regras ou até leis para obter alguma vantagem, isso também é corrupção? Quando eu burlo as regras do dia a dia, né, para obter vantagem ao meu favor. Nessa questão aí de burlar as regras para obter coisas ao seu favor, é corrupção ou não? O que vocês acham? Exatamente. Os exemplos que vocês estão colocando aí. Quando o motorista, né, do carro paga os guardas de trânsito para passarem em uma blitz, como, por exemplo, não declarar impostos de renda, muito bem, Kelvin, tentar subornar o guarda. Então, tudo isso, né, se caracteriza também por corrupção. Muito bem. Sétima questão. Precisamos implantar a cultura da prevenção e as escolas serão importantes nessa iniciativa. Não defendo a criação de uma matéria específica para o assunto. A grade escolar já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com os alunos de forma interdisciplinar em palestras, atividades extracurriculares e campanhas internas. Proponha, juntamente com seu professor e seus colegas de turma, campanhas que podem ser desenvolvidas tanto em sala de aula quanto na escola para acabar com o jeitinho brasileiro. Pronto. O autor do texto, ele diz que as escolas, na sua grande maioria, né, não fazem isso. E ele diz também que ele não indica que seja criada uma disciplina sobre isso, mas isso pode ser discutido interdisciplinar. Ou seja, ir além das disciplinas. Por exemplo,
a professora de ética trabalhar sobre isso. Nós aqui, mesmo em uma aula de português, estamos trabalhando sobre isso, tá certo? Então, é um tema interdisciplinar. Como é que a gente poderia fazer campanhas para que isso acontecesse na escola? Verdade, Paulo Vitor. Com certeza, isso é uma corrupção e uma corrupção enorme. Pronto, ajudar o próximo. O Riquel me colocou uma frase, eu acredito que seria uma frase para colocar em uma campanha, não é, Riquel? Parar de fazer autos ilícitos e respeitar as normas de moral e da ética. Muito bem, Gal. O Walter colocou assim, respeitar as normas da moral e da ética. Então, como que a gente já poderia começar fazendo isso? Primeiro de tudo, respeitando as regras. Né? Exatamente, Maria Eduarda. Quem é que está usando esse nome? Só para mim, de Maria Eduarda. Ah, muito bem, Júlia. Pronto, só para mim saber, tá certo? Então, quem está usando esse nome aí é da tua irmã, né, Júlia? Pronto. Certo, pessoal? É porque quando tem o nome de outra pessoa, aí fica um pouquinho difícil. Tá certo? Mas é isso mesmo, Júlia. Pronto. Ótimos, pessoal. Ótimas respostas. Questão número 7. Precisamos. Pronto. Questão número 8, no caso. Jeitinho é uma expressão tipicamente brasileira. É um modo de agir usado para driblar normas e convenções sociais. Pensando nisso, marque a alternativa que não apresenta esse jeitinho. Vocês marcaram que é a alternativa? Sim. Verdade, Raíssa, né? Porque o brasileiro se orgulha dessas coisas, e não o contrário. Perfeito, pessoal. Letra A. Por quê? A letra A diz assim: ceder um lugar no ônibus. Por que que isso não faz parte do que a gente está discutindo? Desse jeitinho brasileiro, dessa corrupção? Porque ceder o lugar do ônibus para uma pessoa mais velha, por exemplo, é um ato de solidariedade, né? Então, é um ato positivo que nós devemos fazer, sim. Vocês têm que atentar aí. Eu vi que alguém colocou outra resposta, não lembro. Mas no enunciado da questão, está perguntando a questão qual é a que não faz parte desse jeitinho brasileiro, tá certo? Então é a letra A. Nona questão. Normalmente, as crônicas são estruturadas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, apresentação do fato que servirá de tema, desenvolvimento, abordagem do fato apresentado à visão do cronista e conclusão. Considerando o sentido da palavra conclusão, explique com as suas palavras o que é essa etapa do texto. Então, o texto tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Com as palavras de vocês, me digam o que seria essa conclusão, qual seria essa etapa do texto? Pronto, Maria. Quando o autor conclui suas ideias, ou seja, finaliza o seu texto. É o desfecho do texto. Perfeito, pessoal. É quando o autor, né, ele chega numa parte do texto onde ele está fazendo suas considerações finais sobre aquele assunto abordado. É o encerramento do texto. Ótimo. B. Escreva de forma resumida o argumento que Milt Jung utilizou para concluir a sua crônica. Como é que ele finaliza essa crônica? Correto, Raíssa? Exatamente isso. Quando ele finaliza as ideias dele, né? Pronto, vamos aí a resposta da Maria para a questão 12, letra B.
pediu que nós devemos nos alertar e alertarmos a sociedade sobre esse jeitinho brasileiro. Sim, ele faz isso no texto dele mesmo. O que mais vocês colocaram, outras pessoas? Alerta sobre o perigo do jeitinho brasileiro. Nessa questão também, era uma questão pessoal, onde você ia, com suas palavras, resumir o que o autor falou lá no final do texto. Né? Exatamente isso que vocês colocaram. 10. As crônicas podem apresentar simultaneamente trechos narrativos, trechos descritivos e trechos argumentativos. Mas um desses tipos textuais deve prevalecer. Na crônica, que tipo textual predomina, pessoal? Qual é? O que é que ele usa no texto? Perfeito, Pablo. Sim, Walter, correto. Exatamente, pessoal. O tipo do texto aqui usado nessa crônica é o argumentativo. Por quê? Porque o autor, em todo o texto, você percebe que ele usa argumentos para se referir às suas ideias, para defender as suas ideias. Então, é um texto argumentativo. Ótimo. Questão 11. Nas crônicas, é comum o autor escrever em tom de conversa descontraído, para conquistar a simpatia do leitor e prender sua atenção. Para criar esse tom de conversa e se aproximar do leitor, Milton Jug utiliza um recurso que fica bastante claro na flexão de vários verbos. Que recurso? Tia, a tia pulou um. A B. A B dá 10. Tem a alternativa B, tia, ainda. Não pulei, não. Responderam aí, eu já discuti ela outra vez. É porque a tia não falou, não. A B? Sim. Eu falei, pessoal, a resposta é pessoal. Vocês devem resumir o que é que ele fala no final do texto, tá certo? Algumas meninas aí responderam, ok? Ô, tia, B dá 10. O que caracteriza esse tipo textual? Ótimo. Ok, Pablo. Desculpa, pessoal, porque eu estou olhando aqui para o tempo, que o tempo está bem resumido, tá certo? Me desculpem. Então, a gente já sabe que é argumentativo. Na B, o que caracteriza esse tipo de texto? O ponto de vista do autor, o desenvolvimento. O que mais, gente, que caracteriza? Um texto argumentativo. O que é que o autor usa para que esse texto fique argumentativo? Usar, obviamente, argumentos, né? Argumentos para defender a sua ideia. Então, vocês coloquem a defesa de um ponto de vista, ou a defesa da sua opinião. Perfeito, Raíssa. Opiniões, argumentos. Então, ele defende a sua opinião. Isso, Paulo. Coloque a defesa do seu ponto de vista. Tá certo? Agora sim, questão 11. Vamos lá. Então, está dizendo aí na questão 11 que nas crônicas os autores usam uma linguagem bem descontraída. Ou seja, é uma linguagem bem simples de se entender. O que é que os autores da crônica, da maioria das crônicas, usam para esses textos ficarem com essa característica? Uma característica assim, de descontração, como se fosse uma conversa do autor com o leitor. Coloquem. Ele usa a ironia, mas ele usa a ironia no texto, pessoal. Mas o que ele usa, que faz com que o texto fique bem descontraído, que o leitor se aproxime do escritor, ele usa o sarcasmo também. Mas vocês vão colocar, a resposta é
O verbo na terceira pessoa. Coloquem. Verbo na primeira pessoa. Ele usa o eu. Ou ele usa o nós. Tá certo? Verbos na primeira pessoa. Falta só um minuto aí, é bem rapidinho, só terminar a correção, tá certo? É da questão 12. Leia a tirinha abaixo. Prova de redação. Tema, corrupção. Aí o que é que o nosso personagem aí da nossa tirinha tá fazendo, pessoal? O Se eu tema posso da... falar por aqui? Pode. O menino não sabe nada sobre a prova, então ele resolve fazer a famosa cola. Exatamente, Maria. Que Tia, posso falar minha resposta? Pode. Os dois tratam da corrupção. E quando o Preal olha a resposta do amigo, ele deu um jeitinho. Exatamente. Pronto. Isso mesmo, Raquel. Então, o que é que acontece? O tema da redação era contra a corrupção e o menino praticou corrupção quando ele colou a prova do outro. Tá certo? A nossa aula já deu aqui o tempo. Até a próxima aula, viu, pessoal? Um beijo, fiquem aí com Deus. Tchau, tia. Tchau. Falou, tio. Falou. Quem é agora? O Rubens.